Estamos neste primeiro sábado em honra do Imaculado Coração de Maria. O que estamos fazendo aqui desde o começo do ano, desde aquele dia 5 de fevereiro, dia de Santa Águeda, quando começamos a cruzada do Imaculado Coração de Maria. Estamos atendendo os apelos de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora apareceu em 1917 a 3 pastorinhos em Fátima. Deu mensagens celestiais chamando à oração, à penitência e ao arrependimento. E disse que viria pedir a consagração da Rússia, iria uma 7ª vez. Depois apareceu a irmã Lúcia, e lá a ela fez este pedido. Da devoção dos primeiros sábados ao Imaculado Coração de Maria. Ela disse que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Deus quer estabelecer no mundo como uma tábua de salvação. Deus quis conceder a devoção ao Imaculado Coração de Maria nesses tempos tão conturbados nos quais vivemos. A tábua de salvação, aquela na qual os náufragos, quando o navio, depois de afundar, deixa como restos sobre a água, na qual os náufragos se apegam para sobreviver, tentando salvar-se da morte. A devoção ao Imaculado Coração de Maria foi concedida pelo céu como uma tábua de salvação para nós nesses tempos tão difíceis. Mas Nossa Senhora mesmo, já nos anos 40, fez um reclame do céu à irmã Lúcia, dizendo já nos anos 40 que os seus pedidos não tinham sido atendidos. A devoção ao Imaculado Coração de Maria ainda não foi estendida como Deus quer. A devoção dos primeiros sábados, talvez para muitos foi uma novidade ter ouvido falar da devoção dos primeiros sábados. Mesmo paróquias dedicadas a Nossa Senhora de Fátima não têm esta devoção. Mesmo paróquias dedicadas ao Imaculado Coração de Maria não promovem esta devoção. Quantos católicos não conhecem a devoção dos primeiros sábados? E também a consagração de Rússia ao Imaculado Coração de Maria, como ela pediu. Disse Nossa Senhora a Santa a irmã Lúcia: tem pena do coração de tua Mãe Santíssima, que está coberto de espinhos e os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Porque Nossa Senhora, em determinado momento, mostrou o seu coração imaculado à irmã Lúcia, e este coração estava cercado de espinhos. E a Santíssima Virgem disse: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê-te-me consolar e diz que todos aqueles que durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado,
recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes à hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Estas palavras do Imaculado Coração de Maria podem deixar-nos até um pouco confusos, porque imperceptivelmente, uma maneira protestante de considerar a salvação meteu-se na nossa cabeça. Para o protestantismo, basta ter fé que alguém já se acha salvo. Basta ter fé que eu já estou salvo. Quando para o catolicismo, nenhum de nós aqui temos esta certeza. Nós temos que lutar, nós temos que rezar até o último instante. Nós temos que lutar contra os pecados, nós temos que implorar a misericórdia de Deus, nós temos que pedir a graça da perseverança final, nós temos que nos confessar regularmente, não uma vez na vida, outra na morte. Quantos católicos, e quantos católicos de missa, página, quantos católicos de povo estão comungando sem se confessar, estão vivendo a vida longe de Deus, dizendo: Deus vai nos salvar, porque Deus salva tudo. O Imaculado Coração de Maria quis dar-nos a devoção ao seu Imaculado Coração como uma tábua de salvação. Aí sim, como um refúgio e uma segurança para a nossa salvação. Cumprir os primeiros sábados, como ela nos pediu. Que a devoção ao Imaculado Coração de Maria se estenda sempre e cada vez mais. Que nós sejamos devotos deste coração imaculado e sejamos apóstolos desta devoção ao Imaculado Coração de Maria, para que ela possa cada vez mais derramar suas graças sobre o mundo inteiro. Eu consagrei a nossa paróquia, esta paróquia, dia 13 de maio deste ano, ao Imaculado Coração de Maria, para que ela tomasse conta desta paróquia tão difícil. Que este coração imaculado de Maria tome conta deste lugar onde a maçonaria deixou suas raízes e seu ar. Que o coração imaculado de Maria salve muitas almas, e salve as nossas, e salve aquelas que aqui estejam, e aquelas que aqui vêm, que tenha misericórdia de nós, porque nós necessitamos desta devoção ao Imaculado Coração de Maria. Começamos com esta missa tradicional, esta missa tão profunda e bela, não no sentido meramente estético, que realmente é belo o canto gregoriano, que o coral nos ajuda a elevar-nos para o céu. É difícil estar nesta missa ouvindo o canto gregoriano e não sentirmos elevados, porque o canto gregoriano foi feito, a sua melodia, toda a melodia, é feita para elevar a inteligência, é feita para agradar a inteligência e elevá-la, enquanto o ritmo é feito para agradar o sentido. Já perceberam que certas músicas ritmadas, batuques, ou mesmo esses órgãos eletrônicos, quando se aperta o botão, é puro ritmo, imediatamente o corpo quer balançar. Por quê?
claramente. Na liturgia católica, deve se primar a melodia sobre o ritmo, para que a melodia eleve a mente e não nos alega. O que aconteceu, o que acontece muitas vezes em nossas paróquias, músicas rítmicas, aí aparece a bateria. O ritmo faz imediatamente mexer os sentidos. E em vez de elevar-nos, nos embota. Nos embota. O canto gregoriano é belíssimo, mas não é só cantando. Os paramentos são belos, mas não é só pelo paramento. A disposição do altar é bela. Já perceberam que parece que o altar revive com esta composição? Quando se desmonta este altar, parece que volta. Ainda mais agora que conseguimos fazer aquela bancadinha ali atrás para apoiar os castiçais, ele ganha uma disposição sacral, solene. As imagens que muitas vezes estão longe das nossas igrejas, ou imagens modernosas, que dificilmente levam à piedade. Mas a beleza da missa é maior, porque é uma beleza teológica, é a beleza do sacrifício do Senhor, é a beleza da verdade católica, é a beleza da espiritualidade cristã. Aqui acontece o sacrifício do Senhor. E o padre, mas o padre está de costas para o povo, não dá atenção para o povo. Não sei se todos percebem, o padre não está pregando de costas para o povo. Se na pregação ele ficasse de costas, aí seria uma coisa realmente a ser considerada. O padre, para falar com o povo, se volta para o povo. Para falar com Deus, se volta para o povo. Este é o sentido deste altar. O Papa Bento XVI, quando cardeal, disse que uma das coisas piores que aconteceu na igreja depois do concílio foi a missa virada para o povo. Por quê? Porque o povo e mesmo os padres acabaram perdendo a noção de que a missa não é para o povo e de que as orações não são voltadas para o povo. Não é uma celebração onde padres e fiéis se olham e se celebram, mas é uma celebração a Deus. E aí aconteceu uma coisa que o próprio cardeal Ratzinger nota: quando não há povo, muitos padres não sabem por que celebrar a missa. Porque se a missa é para o povo, não tem ninguém. E se ele celebrar sozinho, ele fica virado para onde? Se não tem povo. A missa tem um valor em si. A missa tem um valor em si, que é o sacrifício do Calvário do Senhor renovado no altar. Este é o mistério que acontece sobre o altar. O padre não está de costas para o povo, está voltado para o Senhor. O latim, ninguém entende. Esta semana recebi uma crítica: nessa missa em latim, cara, eu não aceito esta missa em latim. Ninguém entende. Ninguém entende. Tentei explicar basicamente sobre o porquê do latim. O latim é a língua universal da igreja. E todos, infelizmente aqui não temos ainda para todos, mas podem acompanhar com o missal latim e português, mesmo que não fosse possível. A missa
sacramento não é uma pregação. Na pregação todos devem entender. Domingo passado o Padre Juliano pregou em francês, mas foi traduzido. Claro, se na pregação ninguém entendesse, então não haveria por que haver pregação. Mas o sacrifício do altar não é para que se entenda, é para que o Padre celebre. E as leituras, também cantadas em latim, são para dar glória a Deus que se revelou a nós. No sermão, o Padre explica. No sermão, o Padre catequiza. E no sermão, o Padre ensina. Na missa, o Padre celebra. E tentava explicar àquela pessoa uma curiosidade. O Brasil, durante 500 anos, mais ou menos, conheceu somente esta missa. E durante aqueles séculos passados, até o século passado, não tinha nem tradução como o Padre fez em português, não. Era o Padre, e o Brasil se tornou o maior país católico. Hoje todo mundo entende a missa, ou acha que entende, porque ouve o português. Olha o número de protestantes, macumbeiros, falsas religiões, bruxaria, etc, etc. O grande Rio já não é de maioria católica. E todo mundo entende. Será que entende Deus? Temos que voltar de novo à sacralidade da missa. Descobrir que o que acontece na missa é algo sagrado e sacral. Algo que deve ser resgatado em nossas paróquias e cultos. É por isso que o Padre Leandro se escolheu esta missa. E se dependesse só dele, somente celebraria esta missa. Pelo bem que se pode fazer espiritualmente, doutrinamente, mesmo as pessoas que não entendem, não entendem. Mas o Brasil se fez católico assim. Nós precisamos resgatar o valor da fé, a verdadeira fé, não diluída nesse relativismo de tantas coisas. Então, nesta última primeira sexta-feira, primeiro sábado, em honra do Imaculado Coração de Maria, que nós renovemos nosso amor ao Imaculado Coração de Maria, nosso amor à Divina Eucaristia, nosso amor à Santa Missa, nosso amor à Santa Igreja Católica. Que o Imaculado Coração de Maria derrame as suas graças sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho